Olá pessoal, estamos de volta em mais um Papo de Doutor e o assunto hoje é intolerância à lactose. Vamos conversar aqui um pouquinho a respeito de o que é a intolerância à lactose, alguns aspectos relacionados ao seu tratamento e também dos aspectos relacionados ao uso de probiótico e enzima lactase. Acompanhe conosco, siga nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, dê o seu like e curta aí conosco. Para conversar sobre esse assunto, nós teremos aqui a nutricionista Bianca Naves. A Bianca ela é sócia fundadora da NutriOffice, certificada em Medicina do Estilo de Vida pelo Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida, associada a Harvard, e é colaboradora do programa Hoje em Dia da TV Record. Bom, Bianca, é um prazer tê-la aqui conosco hoje. Eu que agradeço, é uma grande honra, Dr. Williams, falar de um tema tão importante, tão relevante e que é sempre cheio de dúvidas. Sem dúvida. E para começar um pouquinho sobre essas dúvidas, a gente vê que a intolerância à lactose cada vez mais é uma condição clínica que tem sido comentada, a gente até tem percebido e visto cada vez mais. Então, assim, como que eu posso identificar se eu sou intolerante à lactose? Dr. Williams, olha só, né? É uma questão de muita percepção dos sinais do organismo. Hoje nós temos mais recursos para entender, interpretar melhor esses sinais, como por exemplo, dores abdominais, desconforto abdominal, aumento da produção de gases, né, que são a flatulência, muitas vezes fadiga física e fadiga mental, a cefaleia, a dor de cabeça, pode estar associada também à intolerância à lactose e, muitas vezes, a própria diarreia e as alergias. Enfim, são sintomas que as pessoas estão mais atentas hoje, principalmente porque elas estão procurando uma qualidade de vida melhor. Então, qualquer sintoma que traga, né, algum prejuízo no seu dia a dia, começa a chamar a atenção. E a gente tem esse diagnóstico mais fácil hoje, nós temos alguns exames que ajudam nesse diagnóstico mais efetivo, porém, os próprios sinais clínicos, bem avaliado pelo médico, pelo nutricionista, a gente já consegue ter vamos dizer, um pré-diagnóstico aí até mesmo no consultório. Eu acho legal isso que você falou, né? Um bom diagnóstico, uma boa avaliação, porque senão todo mundo vai sair achando que tem intolerância, não é isso, Exatamente. Bianca? E essa questão acaba gerando muita dúvida e conflito da maioria das pessoas, porque em algumas situações onde acontecem a disbiose, que é um assunto muito importante que a gente vai falar aqui, que é a alteração da microbiota intestinal, a mudança do perfil das bactérias que habitam o nosso intestino, né, aumento das bactérias não saudáveis e diminuição das bactérias saudáveis, acaba gerando alguns desconfortos, mas essa disbiose muitas vezes é momentânea e se confunde com uma intolerância à lactose por conta dos sintomas, por conta do desconforto gástrico, da distensão abdominal, do aumento dos gases, enfim, e é uma sensação de mal-estar mesmo, né? Porém, a intolerância à lactose tem alguns sinais maiores, uma frequência maior, mas tudo é necessário ter um olhar crítico, prestar atenção, né, ao que o corpo responde aos estímulos, principalmente alimentação e estilo de vida, e procurar um médico nutricionista. Muito bom. Então vejam, pessoal, é importante a gente lembrar disso. A gente tem sinais, a gente pode estar atento a alguns sinais, mas temos sim que lembrar que um profissional sempre é adequado seguir, acompanhar para ter a certeza do diagnóstico. Não é isso, Bianca? Bianca, e já que a gente está falando com o nosso público aqui, eu queria vir até um pouquinho numa base maior para entendimento do público. O que é a lactose? Assim, quais são os alimentos que contêm lactose? É possível a gente ter lactose de forma oculta em alguns alimentos? Dr. Williams, a lactose é um carboidrato, é um açúcar que está presente em todos os produtos derivados do leite. Leite, queijo, iogurte, os laticínios em geral contêm lactose. Porque é aquele carboidrato, da mesma forma que a gente tem o carboidrato na fruta, que é a frutose, o carboidrato do leite é a lactose. E o que acontece é que cada um tem uma sensibilidade ou não pela lactose, tá? E também tem uma quantidade endógena, né, produzida pelo próprio corpo da enzima lactase. Nós sabemos que o corpo ele tem uma tendência a reduzir, a diminuir a sua produção de lactase, que é a enzima que degrada o açúcar do leite, a lactose, ao longo da vida. Mas também em torno de 50% de concentração dessa lactase no nosso organismo muitas vezes já é suficiente para degradar a lactose. Então existem níveis diferentes de intolerância à lactose, existem momentos diferentes de diagnóstico ao longo da vida dessa intolerância à lactose, né? Nós temos 3 tipos de intolerância à lactose. Aquela que vem de ordem genética, que
que o bebê já nasce sem a produção, aquela que a pessoa vai diminuindo a produção da enzima lactase ao longo da vida, e aquela intolerância decorrente a alguma outra doença, como por exemplo a doença celíaca, a doença de Crohn, alguma doença inflamatória. Mas enfim, a pergunta é possível consumir a lactose, que é o açúcar presente no leite, de forma oculta em outros alimentos? É possível sim, Dr. Williams, mas tem muita gente que não tem sensibilidade a essa partícula de lactose, e tem gente que é ultrassensível. Então é muito importante entender, né, como é que é a sua reação perante a lactose e tomar os devidos cuidados. Mas alguns alimentos processados, enfim, acabam tendo traços de lactose. Então é uma atenção. E a gente hoje tem um controle muito grande na rotulagem dos alimentos, e o que vale aí é atenção ao que está escrito no rótulo, se o produto contém ou não. Se for traços ou não de lactose, merece toda atenção. Muito bom. Bianca, você até já citou um pouquinho alguns tipos, né? Então, como que seriam esses tipos de intolerância e a diferença entre elas? Existe muita diferença? Existe, tá? Existe a intolerância à lactose e também existe a sensibilidade à lactose, que é passageira, tá? Existem essas duas condições, mas a intolerância à lactose nós temos 3 tipos. A de ordem genética, onde o bebê já nasce com a ausência total da enzima lactase desde o nascimento. Existe a origem primária, que é aquela onde o próprio organismo vai diminuindo, né? A produção do organismo, a gente chama de produção endógena de lactase, diminui ao longo da vida. Isso pode acontecer desde a infância, né? E cada um tem essa redução individual, vamos dizer, é uma condição fisiológica muito individual, mas vai se observando ao longo da vida de acordo com os sinais e sintomas, as queixas e principalmente a qualidade de vida. E o segundo tipo, que na verdade que é de origem secundária, é quando existe uma doença pré-existente, no caso, uma doença celíaca, que é relacionada ao glúten, quando existe uma doença do Crohn, que é uma doença inflamatória do intestino, que acaba mudando toda a flora bacteriana, mudando o funcionamento fisiológico da parede intestinal, dos enterócitos, que são células que compõem o nosso intestino, e acaba levando à intolerância à lactose. Ótimo. Então, já que a gente está falando aí da intolerância, a gente já falou no começo para a pessoa não ficar todo mundo achando que tem intolerância, mas assim, quais são os sintomas mais comuns assim que eu posso pensar, e quais os exames? Assim, existe algum exame para eu... Existe. Olha só, doutor Williams, qual que é o sintoma mais clássico do brasileiro? O brasileiro gosta muito de tomar café com leite de manhã, comer seu pãozinho francês com manteiga, né? É o café da manhã clássico. Eu falo só para colocar uma fruta aí, para ficar um pouco mais equilibrado. Mas muitas pessoas começam a relatar, falam, Bianca, eu tomo café da manhã, meu leite ali, eu fico distendida, me dá gases, me dá um desconforto, e isso acaba me atrapalhando ao longo do dia, né? Então, assim, um dos primeiros sintomas relatados é no consumo do leite pela manhã. Então, isso é muito comum, porque o brasileiro deve tomar leite, tá, gente? Tem que tomar leite por conta da importância tanto da proteína animal quanto do cálcio. O cálcio é um mineral essencial para a saúde dos nossos ossos. Mas é perceber o que acontece nutricionalmente, aí eu com o olhar de nutricionista, já tiro o leite. Falo, é o leite porque as pessoas sabem, conhecem a teoria da intolerância à lactose, falam, não, certeza que é o leite, eu vou tirar o leite. Só que aí a dieta fica carente. Uhum. O que tem que fazer nesse sentido? Procurar profissional sempre, né? Mas já fazer a troca, né? A experiência de trocar o leite convencional pelo leite sem lactose. E também usar a enzima lactase, que a gente encontra de forma exógena, né, na forma de suplemento, para ajudar na degradação dessa lactose no caso de alimentos, de refeições, onde você não tem um controle, você não tem como optar por um queijo sem lactose, por um iogurte sem lactose, por um leite sem lactose. Então, a enzima lactase, ela é uma auxiliar importantíssima nesse tratamento, no manuseio da intolerância à lactose. E respondendo à segunda pergunta, tá? Os testes de intolerância à lactose. A gente tem o teste de hidrogênio expirado, tá? Que avalia se a lactose foi ou não digerida pelo nosso organismo. Esse acaba sendo o padrão ouro, tá? Muitas vezes ele é prescrito pelo médico para se ter um diagnóstico mais pontual, mas muitas vezes ele também acaba se tornando desnecessário pelos sintomas clássicos clínicos do paciente e por essa substituição já numa conduta nutricional ou médica com a melhora dos sintomas do paciente.
Bom, assim, até retomando um pouco uma coisa que já foi falada, porque às vezes a pessoa acha que está com uma intolerância à lactose, mas tem uma desbiose, né? Exatamente. Então eu queria entender assim, porque quando a gente fala de desbiose, que é esse desequilíbrio, né, da nossa microbiota, ou flora intestinal, como as pessoas costumam dizer, qual é a importância ou a relação da microbiota, da flora intestinal com a intolerância à lactose? Tem uma relação muito grande entre esses dois? Totalmente correlacionado, diretamente, fator positivo e negativo entre intolerância à lactose, tá? E a microbiota intestinal. E o que é a microbiota intestinal? Microbiota intestinal é a colônia de micro-organismos, tanto lactobacilos, enfim, tanto as bactérias, tanto os vírus, tanto os fungos, tudo que habita, tá, o nosso intestino, na verdade as nossas mucosas, né? Quando a gente fala microbiota intestinal, é a flora bacteriana que mora no intestino, tá? E se nós temos uma flora bacteriana mais saudável, vamos dizer, mais produtiva beneficamente, ela contribui para reduzir, minimizar os sintomas da intolerância à lactose. Existem alguns estudos bem robustos já mostrando que a presença de um lactobacilo, no caso Lactobacillus acidófilos NCFM, uma cepa bem específica, ela contribui, inclusive porque ela leva ao aumento da produção da lactase, da enzima. Então, os sintomas, tá, esses sinais acabam sendo menores. Ou seja, cuidar da microbiota intestinal com o probiótico adequado, tendo uma alimentação saudável e um estilo de vida equilibrado, né, um conjunto, porque a microbiota é totalmente sensível a todos esses fatores, é fundamental para minimizar, tá, os efeitos nocivos da intolerância à lactose. Então, muito bom. Então já vou pegar o gancho aí, porque, sem dúvida nenhuma, uma microbiota em equilíbrio, né, que do mesmo jeito que a gente chama de desbiose em desequilíbrio, a gente chama de eubiose em equilíbrio. Então essa microbiota, essa flora intestinal em equilíbrio, você já falou, e é muito importante para a intolerância, né, à lactose. Mas você também está citando outras questões do estilo de vida, atividade física. Como que se encaixa toda essa mudança de estilo de vida na intolerância à lactose? Eu vou até falar para o pessoal que está nos ouvindo, nos acompanhando aqui, para fazer uma autorreflexão, tá? Quando a gente não dorme direito, quando a gente viaja e sai da rotina alimentar de forma muito drástica, enfim, muda muito o padrão alimentar, né? Quando a gente está estressado, enfim, ou quem faz uso de bebida alcoólica quando exagera um pouco, né? E também o tabaco acaba entrando aí. Perceba os sinais do intestino. O intestino muda na hora, tanto por conta de uma dieta desequilibrada, por conta de um sedentarismo, quando você deixa de fazer exercício, ou por conta de má qualidade do sono, ou por conta de estresse, ou por conta do excesso de álcool. Tudo interfere na nossa flora microbiana, tá? E, logicamente, quando esse hábito é negativo, vamos dizer, né, os fatores são negativos, vai ter mais produção de bactérias não saudáveis, tá? E menor produção das bactérias saudáveis. E aí vira uma bagunça o nosso intestino. Vem flatulência, vem dor abdominal, a consistência das fezes muda, o intestino fica ou solto ou preso, enfim. Vira uma guerra, tá, de bactérias, de vírus, de fungos no nosso organismo. O que é importante, né, tendo essa consciência? É olhar para os fatores que vão te trazer mais bem-estar. Eu falo que hoje todo mundo quer ter bem-estar, né, cuidar da imunidade, da saúde, da disposição, mas você quer acordar bem, você quer desempenhar seu trabalho da melhor forma possível, as suas atividades de casa, familiar, você quer ter saúde e vitalidade. Para isso, Dr. Williams, a gente tem que dar atenção devida para a saúde do nosso intestino e, sobretudo, pelos fatores que condicionam nosso estilo de vida saudável. Muito bom. Então, pessoal, lembrando aí, olha, a mudança do estilo de vida é extremamente importante para ter uma microbiota saudável. E aí vem minha pergunta, a gente também pode suplementar probiótico. Qual a importância de suplementar, utilizar um probiótico para associada à enzima lactase para essa intolerância à lactose? Eu tenho benefícios? Você falou que já estão sendo estudados. Como que é esse benefício? Nós temos hoje já, assim, é muito claro na nutrição a importância do uso dos probióticos, né? Como nutricionista eu falo que a gente recomenda o alimento. A gente tem o iogurte, tem leite fermentado, tem o kefir, tem o kombucha, mas você não consegue suprir a necessidade diária, tá, de probiótico, ainda mais quando existe alguma patologia, no caso de uma intolerância à lactose, apenas de forma alimentar, tá?
É difícil, porque o número de probióticos presentes nesses produtos acaba não sendo suficiente quando existe uma patologia. E aí vem a necessidade da suplementação, tá? Exógena, né? Você usar um suplemento de probiótico, que aí é muito bem-vindo, que é muito prático, muito seguro, né? Muito fácil de ser administrado, porque normalmente na forma de cápsula. E aquele probiótico ele tem uma condição física muito, vamos dizer, forte, porque ele passa intacto pelo sistema gastrointestinal, chega no intestino e consegue agir diretamente ali, contribuindo para a proliferação das bactérias saudáveis, tá? E aí, consequentemente, reduzindo os efeitos, tá? Os sinais, os sintomas da intolerância à lactose. Perfeito. E assim, pensando agora na nossa vida no dia a dia prático, assim, né? Eu sou intolerante, eu estou querendo ingerir um alimento que é processado, que a gente fica na dúvida, contém ou não contém. Se eu usar um probiótico, né, que tenha o probiótico associado à enzima lactase, eu já estarei protegido, estarei coberto? Com certeza. Na verdade, Dr. Williams, olha só, a gente tem que ter, quem tem o diagnóstico certo, enfim, né, da intolerância à lactose, você tem que ter os recursos por perto, tá? O ideal é fazer o uso diário de probiótico, né, e garantir a lactase aí por conta da vida moderna que a gente tem. Comida de restaurante, comida de delivery, né, você muitas vezes, agora a gente está mais em casa, mas come na rua, e então vale a pena usar a enzima lactase mais o probiótico associado no dia a dia, né? Então esses são os recursos que a gente tem que ter em mãos. Agora, quem restringe totalmente o consumo de produtos lácteos, né, tem que ter uma atenção maior, porque acaba tornando a dieta carente em proteínas de boa qualidade, em cálcio. Desde que não tenha nenhum outro problema em relação aos lácteos, eu falo, volte com os lácteos, use a enzima lactase ou substitua pelas versões sem lactose, né? Então, isso só reforça a importância do acompanhamento com um profissional para que a gente saiba o que eu posso tirar, quando eu posso tirar e como eu vou suplementar, não é isso? Exatamente. Agora, por exemplo, você está numa situação... a gente frequenta hoje família, né? A gente está mais isolado, mas você convive com a família. Sexta-feira à noite é dia de pizza. É muito difícil, gente, pizza sem queijo. É muito difícil, né? Em São Paulo ainda a gente tem algumas pizzarias que tem queijo sem lactose, mas a maioria das pizzarias é queijo normal mesmo. E aí você tem que usar a enzima lactase nesse sentido. Mas se você faz de uso constante, junto com o probiótico, você fica muito mais seguro em relação a isso. Perfeito. E Bianca, olha, a gente também fez uma pergunta no Instagram. Então o pessoal do Instagram acompanhou e fez algumas perguntas para que eu fizesse para você. E aí tem uma pergunta que veio, na verdade vieram duas perguntas, eu estou juntando um pouquinho aqui. Uma mãe está preocupada porque a bebê dela tem intolerância à lactose. Então a pergunta dela era assim: quem é intolerante sempre será? E aí eu já aproveito para juntar com uma outra pergunta que é exatamente isso. Se eu tenho intolerância, é um quadro que vai ser passageiro, pode curar, ou eu vou ter intolerância o resto da vida? Então, as pessoas estão preocupadas, querendo saber um pouquinho mais se resolve ou continua. Eu acho que é uma questão, assim, é uma dúvida muito comum, porque ainda a gente não tem a conclusão oficial disso. O que é importante é acompanhar tanto a infância quanto a vida adulta, né, essa mudança da produção da enzima lactase pelo nosso organismo, né? O que acontece em alguns casos? Que aquela lactase produzida pelo organismo, mesmo em menor quantidade, se torna suficiente posteriormente para metabolizar a lactose, que é o carboidrato do leite, ao longo do consumo alimentar. Então é muito individual e ainda inconclusivo, tá? Eu acho que a gente tem que ter esperança e entender que o corpo se adapta a algumas situações e que esses sinais e sintomas, mesmo tendo uma deficiência da produção da enzima lactase, pode se acostumar e essa quantidade ser adequada para metabolizar a lactose futuramente. Então, não é que é momentâneo, tá? Existe a deficiência, mas o corpo pode se adaptar a esse novo estado. Mas, Bianca, chegou mais outra pergunta aqui que eu quero utilizar do pessoal do Instagram. Então, pessoal, sempre participe aí, nos acompanhe no Instagram e mande sua pergunta quando a gente quer saber mais o que você precisa saber no Papo de Doutor. Bianca, é o seguinte, já que você falou de mudança de estilo de vida, eu acho que se encaixa bem nisso.
o nosso companheiro, nosso amigo que está nos assistindo, que viu, nos acompanhou no Instagram, ele falou, eu estou de home office. Isso mudou meu estilo de vida, mas eu sempre tomei leite e agora eu estou sentindo um pouco de desconforto abdominal, uma dor de barriga, ele fala. Eu queria saber, e aí? Como que é? Pode ser momentâneo? É só por causa desse momento do home office ou pode ser uma condição permanente dele? Pode ser decorrente ao estresse, como eu falei para vocês, que os nossos hábitos de vida condicionam nossa microbiota intestinal. Isso pode levar a um desconforto, uma sensibilidade maior à lactose, mas pode ser sim já os primeiros sintomas de uma intolerância à lactose já diagnosticada, vamos dizer, uma condição mais clínica. Qual que é a minha sugestão, minha recomendação? Cuide do seu estilo de vida agora, aprenda a gerenciar o estresse, aprenda a lidar com os desafios do home office, tenha uma alimentação saudável e inclusiva, mantenha-se ativo dentro do que é possível e observe se o seu intestino está melhor. E nesse momento vale fazer a experiência ou com a enzima lactase, tá? Ou substituindo os alimentos lácteos convencionais pela opção sem lactose e avalie nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses como o seu corpo se adapta. Em algum momento, você vai reintroduzir o seu alimento convencional com lactose e observar os sinais do seu organismo. Mas lógico, gente, nesse caminho não deixe de consultar um especialista, um médico nutricionista. Bianca, queria agradecer muito a sua presença, foi um prazer conversar com você e de um assunto tão importante que com certeza está chamando a atenção aí do nosso público. Mas queria ouvir agora as suas considerações finais aí para o nosso público. Olha, gente, nós temos hoje todos os recursos nutricionais, comportamentais, enzimas e probióticos para cuidar melhor da intolerância à lactose, né? A intolerância à lactose não pode comprometer a qualidade de vida de vocês. A gente hoje tem um olhar muito mais aberto, o nosso repertório de tratamento é muito maior, mas depende também da escolha de cada um, né? Ter uma vida mais saudável, fazer as escolhas mais adequadas no dia a dia, pensando em alimentação, mantendo uma atividade física, né, aprender a gerenciar o estresse, mas a gente também tem a enzima lactase junto com o probiótico para ajudar a trazer ainda mais bem-estar no dia a dia. Muito bom, muito obrigado, Eu Bianca, que agradeço, Dr. mais Williams. uma vez. Pessoal, queria agradecer a todos que estiveram conosco, sem dúvida nenhuma, um assunto mais uma vez muito relevante e importante. Então, pessoal, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like aí, ative o sininho para lembrar sempre do nosso evento e esteja atento, nós estaremos também no podcast e você poderá ouvir essa brilhante entrevista. Fique conosco que em breve mais episódios estarão à disposição.